Ninguém se salva sozinho. Necessitamos da salvação de Cristo. Necessitamos da salvação de Deus e Deus espera a nossa colaboração, a nossa resposta. Não somente de boca, não somente de uma fé professada, mas de uma fé vivida segundo os ensinamentos de Jesus. Nós estamos celebrando Jesus Cristo, Rei do Universo. Ele é o nosso Rei. Sim, podemos conhecer e reconhecer Jesus como Rei com a nossa boca, mas nós reconhecemos com a nossa vida. Com a nossa vida nós demonstramos a quem pertencemos. É um exame de consciência que nós não podemos deixar de fazer hoje. E eu já fiz. E vou continuar a fazer. Por quê? Porque a minha vida deve professar a salvação em Jesus, Rei do Universo. Deve demonstrar que eu pertenço a Ele. E não somente a minha presença no altar deve dizer que pertenço a Ele. A presença no altar, inclusive. Jesus está, o Evangelho de hoje, que é de São Lucas, capítulo 23, do versículo 35 ao 43, nós vemos tantos corações endurecidos e maldosos, fechados em si mesmos. Mas nós temos um coração que se abre, aquele coração que é aberto a todos. O coração que se abre é desse bom ladrão. Quando nós dizemos bom ladrão, não é porque sabe roubar bem, mas é porque no último momento da sua vida, ele mergulhou no coração chagado de Jesus, abrindo o seu coração, permitindo que Deus lhe salvasse. E é isso, esse elemento que temos que aprender do bom ladrão. Nesse sentido, de que a salvação deve ser acolhida. Quando? Hoje. E naquele momento foi o hoje do bom ladrão. Nós vemos os chefes, vemos os soldados, vemos o outro ladrão, o outro bandido, malfeitor, que zombavam de Jesus. Os chefes zombavam, os soldados caçoavam. Um dos malfeitores também insultava Jesus. Era zombar, caçoar e insultar. Essas três categorias de gente, chefes, soldados e o péssimo ladrão, péssimo, por quê? Porque ele não se abriu à salvação. Não quis a salvação. Não quis reconhecer em Jesus o Salvador. Os chefes zombavam dizendo, os três categorias diziam, salve a si mesmo, ou seja, se livre da morte. Só que Jesus, ele não se livra da morte. Nós sabemos que com a sua morte ele matará a morte, não somente para ele. Ele matará a morte daqueles que se abrem ao seu coração à salvação. E o bom ladrão será salvo pela paixão, morte e ressurreição de Jesus. Aqui eu fico imaginando quando Jesus desce à mansão dos mortos e encontra esse bom ladrão. Porque o próprio Jesus vai dizer, quando ele diz, Jesus, lembra de mim quando entrares no teu reinado. E Jesus vai dizer, em verdade, eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Nós sabemos que o hoje de Deus é diferente do hoje nosso. Que o hoje de Deus é a eternidade.
Os chefes zombavam de Jesus, dizendo: outros ele salvou. Salva-se a si mesmo. Já que você salvou os outros, salva-se a si mesmo. Os soldados caçoavam, também diziam: se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Depois vem esse um dos malfeitores crucificados, dizendo: tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Essa salvação que eles estão pensando era salvar-se da morte, daquela morte. E o bom ladrão não vai dizer: Jesus, me livra desta morte, mas vai dizer: lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ou seja, eles sabem que vai morrer, mas é que ele reconhece uma outra vida. A vida que Jesus veio nos comunicar e nos dar. É isso que nós devemos pensar hoje, se com a minha vida eu acredito na salvação de Jesus. Se com a minha vida, com os meus atos, eu contribuo, eu abro o meu coração ao coração de Jesus. Aqui nós encontramos o encontro de dois corações, fechamentos de corações, que esses corações de pedras que caçoavam de Jesus, mas nós temos o encontro de dois corações, o coração de Jesus com o coração daquele que é malfeitor, mas quer ser salvo. Eu não posso dizer: porque pratiquei isso, porque pratiquei aquilo, porque fiz mal, porque roubei, porque fez isso, então eu não sou salvo. Engana-te você. Engana-se você por pensar assim. Pode ser o maior pecador da humanidade, a igreja mais condena. No céu, a igreja ela pode canonizar, beatificar, reconhecer como venerável. Mas jamais a igreja vai dizer que está no inferno. Jesus não disse aos chefes: vocês vão para o inferno. Jesus não disse aos soldados: vocês vão para o inferno. Jesus não disse ao malfeitor: você está perdido. Jesus, ele vai responder àquele que abre o seu coração ao coração de Jesus. Então nós não estamos aqui para condenar, para reconhecer a infelicidade eterna dos outros, mas nós estamos aqui aprendendo o caminho da salvação, não da perdição. Mesmo que os outros sigam um caminho de fechamento, não podemos afirmar que no último momento da vida não tenham se aberto à salvação. Mesmo esse malfeitor, esse malfeitor que se fechou à salvação, mas ainda faltava horas, momentos para ser morto. Meus irmãos e minhas irmãs, professamos a nossa fé com a boca e com a vida, reconhecendo quem é o nosso Rei. Deus nos abençoe e nos conserve no seu amor. Amém.